Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo ao CDF Concursos. Vamos juntos, eu, professor Rafael Santiago, e você, a mais uma aula de Direito das Pessoas com Deficiência. Na aula de hoje, a gente analisa os direitos e garantias constitucionais da pessoa com deficiência. Já conversamos acerca de noções introdutórias dos direitos da pessoa com deficiência, os conceitos importantes, conceitos extraídos dos artigos 2º e 3º do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015. Agora a gente vai conversar sobre os direitos e garantias constitucionais. A gente vai falar da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Normas na Constituição da República que tratam dos direitos da pessoa com deficiência. Beleza? A gente começa com uma disposição pertinente ao trabalho, pode vir para mim. A pessoa com deficiência pode sim prestar serviço, pode prestar trabalho, pode desempenhar trabalho, pode ter uma relação de emprego. É possível que a pessoa com deficiência tenha serviço, tenha trabalho. É óbvio que sim. E aí o artigo 7º da Constituição da República, que trata especificamente dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, o artigo 7º traz uma regra geral de proibição de discriminação. A pessoa com deficiência, no que se refere a trabalho, a profissão, a atividade profissional, não pode ser objeto de discriminação. A pessoa com deficiência não pode sofrer discriminação em razão da sua deficiência em questões relativas na tela a salário e critérios de admissão da pessoa com deficiência. Lembra que eu falei que a Constituição da República, em virtude do período da sua elaboração, traz a expressão pessoa portadora de deficiência e que hoje é a expressão mais adequada, mais correta, mais utilizada pela doutrina, pela jurisprudência é pessoa com deficiência, portadora de deficiência, não, pessoa com deficiência, tá? Mas, em virtude do momento de elaboração da Constituição da República, você encontra esse termo na Constituição da República, pessoa portadora de deficiência. E aí o artigo 7º traz justamente essa regra geral de vedação, de proibição à discriminação. Não é possível a discriminação da pessoa com deficiência no que se refere a trabalho. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. Artigo 7º, inciso 31 da Constituição da República. Isso está em prova. Questão 2018, técnico judiciário. Segundo expressamente previsto na Constituição da República, constitui direito social da pessoa com deficiência. O trabalho é um direito social nos termos do artigo 6º da Constituição da República. Alternativa A, ter garantida a cadeira de rodas, outro veículo motorizado ou não para circulação em espaços públicos. Até tem essa previsão, tá? Numa lei específica que trata de direitos da pessoa com deficiência também, mas não é essa disposição na Constituição da República. A questão está cobrando norma constitucional, o que torna a alternativa falsa, alternativa A, beleza? Proibição de discriminação na participação comunitária. Veja que a Constituição da República está tratando de direito social, tá? De direito social, o que torna essa alternativa falsa. Tem até proibição de discriminação na participação comunitária, sim, mas a questão quer saber direito social da pessoa com deficiência. Ter garantida meia entrada em espaços culturais de acesso pago, existe essa garantia em determinadas condições, em determinados termos previstos na legislação, mas, de novo, aqui a questão quer saber Constituição da República, previsão constitucional acerca de direito social, e isso não é regulado de modo expresso pela Constituição da República. D, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário, aqui é a alternativa verdadeira, um direito social, trabalho tem como pressuposto salário, relação de emprego, salário contra a prestação por um trabalho prestado, por um serviço desempenhado. Direito social, não é possível a discriminação na forma do artigo 7º, inciso 31 da Constituição da República, que torna a alternativa D, alternativa verdadeira. Avançando, agora regras acerca de competência. Essas regras são extraídas dos artigos 23 e 24 da Constituição da República. Primeiro, o artigo 23, inciso 2, traz uma competência comum de natureza administrativa, um agir, uma atuação. E diz o artigo 23, inciso 2, ser competência comum da União, dos Estados, Distrito Federal e municípios, cuidar da saúde, assistência pública, proteção e garantia das pessoas com deficiência. Uma competência comum, um agir comum da União, Estados, DF e municípios, beleza? Por outro lado, o artigo 24 estabelece ser competência concorrente para legislar sobre proteção e integração da pessoa com deficiência, artigo 24, inciso
14 da Constituição da República é competência concorrente para legislar sobre proteção e integração da pessoa com deficiência, competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, tá? A competência para agir, artigo 23.2, cuidar da saúde, assistência pública, proteção e garantias da pessoa com deficiência é da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Beleza? E a competência legislativa, União, Estados e Distrito Federal. Competência legislativa sobre proteção e integração da pessoa com deficiência. Isso cai em prova, ó. Questão 2011, analista judiciário. Segundo a Constituição da República, legislar sobre proteção, competência legislativa. Proteção e integração social das pessoas com deficiência é de competência privativa? Não, ó. A competência legislativa é concorrente entre União, Estados, DF e municípios. Não é privativa, é concorrente, ou seja, mais de um ente da República Federativa do Brasil. É concorrente entre União, Estados, DF, o que torna a alternativa C verdadeira. O erro da D é falar que município tem competência para legislar sobre isso. Pode voltar para o slide, ó. Competência concorrente para legislar é União, Estados e Distrito Federal. O município tem a competência comum do artigo 23 para cuidar da saúde, assistência pública, proteção e garantias da pessoa com deficiência, e não para legislar. Beleza? E o erro da alternativa é não colocar o DF. Competência concorrente da União, Estados e Municípios, também inclui o Distrito Federal e tira o município, né? O município não tem competência concorrente para legislar, artigo 24, inciso 14 da Constituição da República, que torna a alternativa verdadeira a alternativa C. Dentro ainda de direitos e garantias constitucionais, o artigo 37, que estabelece disposições acerca da administração pública, inciso 8, traz uma reserva de vagas. Reserva de vagas prevista em lei, reserva de vagas para cargos e empregos públicos destinados à pessoa com deficiência. E aí a lei vai definir os critérios para admissão dessa pessoa com deficiência, beleza? Então o artigo 37.8 traz reserva de vagas em concursos públicos. Existe uma cota máxima e uma cota mínima, tá? A cota máxima, máximo de 20%. Isso está na Lei 8.112 de 90, artigo 5º, parágrafo 2º. Depois você dá uma olhada em casa, está lá no material escrito. Lei 8.112 de 90, artigo 5º, parágrafo 2º, traz a cota máxima, reserva máxima de vaga de 20% em concurso público. E a cota mínima está no decreto 9.508 de 2018. Decreto 9.508 de 2018. Cota mínima, 5%, beleza? Isso na administração pública federal, tá? Lei 8.112 trata da administração pública federal e esse decreto também. Cota máxima, 20%, mínima, 5% no âmbito da administração pública federal. Outra regra prevista na Constituição da República para a pessoa com deficiência diz respeito à sua aposentadoria. E aí diz a Constituição da República, seja servidor público com deficiência, pertinente ao regime próprio da Previdência Social, seja trabalhador do regime geral da Previdência Social, trabalhador da iniciativa privada, lei complementar, e aqui vem a primeira pegadinha de prova, a Constituição da República, seja para servidor público com deficiência, seja para trabalhador do regime geral com deficiência, estabelece que lei complementar não é lei ordinária, não é lei delegada, não é medida provisória, não é lei específica, é lei complementar. Lei complementar pode estabelecer critérios e requisitos específicos para a pessoa com deficiência, para a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, é possível que a pessoa, servidora pública com deficiência ou trabalhador do regime geral com deficiência, tenha critérios e requisitos diferenciados em relação aos demais indivíduos para sua aposentadoria. Em relação ao servidor público com deficiência, essa permissão à lei complementar para tratamento diferenciado da pessoa com deficiência no que se refere à aposentadoria, está prevista no artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1, Constituição da República. Regime próprio, servidor público com deficiência pode ter uma aposentadoria diferenciada conforme lei complementar. Para trabalhadores do regime geral, essa disposição semelhante está no artigo 201, parágrafo 1º. Então, grave isso, a aposentadoria da pessoa com deficiência pode se sujeitar a critérios e requisitos diferenciados nos termos da lei complementar. Isso cai em prova. Questão 2017, analista judiciário. Luiz,
portador de deficiência física congênita e trabalhador da iniciativa privada, ou seja, regime geral da Previdência Social, artigo 201, parágrafo 1º da Constituição da República, solicitou a orientação de um profissional da área jurídica a respeito das peculiaridades do regime geral de Previdência Social, considerando sua situação pessoal, ou seja, pessoa com deficiência. O profissional consultado respondeu certamente que Luiz não pode ser beneficiado por qualquer requisito ou critério diferenciado. Falso. Lei complementar pode estabelecer requisito ou critério diferenciado. B. Poderia ser beneficiado por critérios diferenciados para se aposentar caso exercesse atividade insalubre. Errado. A lei não estabelece a insalubridade como condição para uma aposentadoria especial, para uma aposentadoria diferenciada. Não. A Constituição da República não fala em condição insalubre para que haja aposentadoria diferenciada. Lei complementar pode estabelecer requisitos e critérios diferenciados. C. Poderia ser beneficiado por requisitos ou critérios diferenciados para se aposentar caso fosse mulher. Não. A Constituição da República não traz essa distinção. D. Poderia ser beneficiado por critérios diferenciados para se aposentar caso seu trabalho prejudicasse a saúde, mas não por ser deficiente. Falso. Artigo 201, parágrafo 1º, permite que lei complementar estabeleça critérios e requisitos diferenciados para a pessoa com deficiência se aposentar, o que torna a alternativa E verdadeira. Pode ser beneficiado por requisitos ou critérios distintos para se aposentar nos termos de lei complementar. Perfeito. Alternativa E é a alternativa verdadeira. Dentro ainda de direitos e garantias constitucionais, agora a gente vai falar de grana. Grana. Essa disposição acerca de sustento, de prover o sustento da pessoa com deficiência está no artigo 203, inciso 5. Esse artigo 203, inciso 5, traz disposições acerca do chamado BPC, benefício de prestação continuada. BPC, benefício de prestação continuada. O que é o benefício de prestação continuada? Pode vir para mim. O benefício de prestação continuada é um benefício, é um valor mensal destinado à pessoa com deficiência que não tenha condições de prover o seu próprio sustento de sua família. Essa é a pessoa com deficiência. Esse é o benefício de prestação continuada. A pessoa com deficiência que não tem condições de prover o seu próprio sustento pode vir a receber um valor mensal, denominado de BPC, benefício de prestação continuada, para que tenha dinheiro para sobreviver, para custear sua própria sobrevivência. Isso daqui, cuidado com isso, pelo amor de Deus. Isso daqui não é previdência social, isso aqui é assistência social, tá? Assistência social, permitir o sustento da pessoa com deficiência que não tenha condições de se manter, de prover o seu próprio sustento. E o artigo 203, na tela, inciso 5, traz a previsão geral desse BPC, benefício de prestação continuada, benefício mensal, destinado à pessoa com deficiência que não tem grana, não tem dinheiro, recurso para manter a sua própria subsistência. A garantia de um salário mínimo, ó aqui o parâmetro de valor, tá? Salário mínimo de benefício mensal, não é semestral, não é anual, não é diário, não é quinzenal, é mensal. A pessoa com deficiência é o idoso, isso também é um direito do idoso, que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Então, o benefício de prestação continuada tem as seguintes características. Primeiro, quanto à sua natureza, é um benefício de natureza assistencial e não benefício de natureza previdenciária. Pode vir para mim. O que significa isso? Previdência. Pense em aposentadoria. Se você recolhe, se você paga para o regime geral, recolhe para o regime geral, você tem direito à aposentadoria. Senão, você não tem. Benefício previdenciário depende de uma contraprestação, quer dizer, você paga alguma coisa para a Previdência e aí você recebe esse benefício previdenciário. Benefício assistencial é diferente. No benefício assistencial não é necessário o pagamento prévio de um valor para receber assistência social. Então, esse BPC, esse benefício de natureza de prestação continuada, por ter natureza assistencial, não depende de pagamento prévio de valores da pessoa com deficiência para que ela tenha direito a esse BPC. Grave isso. O BPC, benefício de prestação continuada, tem natureza assistencial, é assistência social. Não depende de pagamentos prévios de valores para que a pessoa com deficiência e o idoso também tenha direito a esse BPC. Então, na tela, primeira característica, o BPC é um benefício de natureza assistencial. O próprio artigo 203, inciso
5 da Constituição da República te traz a referência de valor, um salário mínimo mensal. É um salário mínimo mensal, o valor do BPC. E destinatários do BPC, pessoa com deficiência de qualquer idade, tá? Pessoa com deficiência de qualquer idade e idoso. Vamos voltar para o artigo 203.5. Pessoa com deficiência, um destinatário do BPC, e idoso. São coisas distintas, não se confunda. Não é pessoa com deficiência idosa, é pessoa com deficiência de um canto idoso que não tenha grana. Pessoa com deficiência de qualquer idade que não tenha condições de prover a sua subsistência. Beleza? Isso cai em prova, questão 2018, técnico judiciário. A Constituição da República garante à pessoa com deficiência um salário mínimo de benefício mensal, desde que comprove não possuir meios de prover a sua própria manutenção, independentemente da sua contribuição à Seguridade Social. De cara, essa já é a alternativa verdadeira. Percebeu isso? São as características do BPC, ó. Valor, salário mínimo mensal. Destinatário, pessoa com deficiência que não tem meios de prover sua própria subsistência. Natureza assistencial do BPC. Independe de contribuição à Seguridade Social. Perfeito. Alternativa A é a verdadeira. O erro da B é falar que o BPC corresponde a 50% do salário mínimo. O erro da C, ó, é falar a necessidade de contribuição para a Seguridade Social. Isso não é benefício previdenciário, isso é benefício assistencial. O erro da D é falar que não precisa comprovar a incapacidade de prover o seu sustento. O erro da E é falar que é um valor correspondente a 50% do salário mínimo. Avançando, o artigo 208, inciso 3, traz uma regra destinada à educação. E aí o Estado deve garantir, deve efetivar a educação da pessoa com deficiência com, inciso 3, atendimento educacional especializado. E aqui vem o tchan, aqui vem o detalhe que às vezes cai em prova. Atendimento educacional especializado à pessoa com deficiência, primeiro, preferencialmente, não é exclusivamente. Cuidado com isso. Às vezes cai em prova exclusivamente. Não, errado. É preferencialmente, não é exclusivamente. Preferencialmente na rede regular de ensino, não é na rede especial de ensino. Quer dizer, pode vir para mim, o atendimento educacional à pessoa com deficiência preferencialmente é na rede regular de ensino, não é numa rede especial, não é numa rede separada. Tá? Agora, é claro, preferencialmente, em algumas situações é necessário um tratamento especial, especialíssimo a pessoa com deficiência que demande cuidados e ambientes diferenciados, mas preferencialmente é na rede regular de ensino. Às vezes cai rede especial de ensino, às vezes cai exclusivamente na rede especial de ensino, tá errado, tá bom? Preferencialmente, atendimento especializado, educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Grave isso, tá? Esse esqueminha na tela, ó. Dever do Estado. O Estado tem que garantir um atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso cai em prova. Questão técnico 2017, TRF da primeira região. De acordo com a Constituição da República, o Estado deve garantir a educação da pessoa com deficiência, preferencialmente em rede especial de ensino, de acordo com as suas necessidades físicas e mentais. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, né? Não é na rede especial, é na rede regular de ensino. Isso está no artigo 208, inciso 3 da Constituição da República, o que torna a alternativa falsa. E para fechar a nossa aula, artigo 227, parágrafo 1º, inciso 2. Trata de atendimento especializado, prevenção e atendimento especializado para pessoas com deficiência, integração social do adolescente e do jovem com deficiência. Essas disposições devem ser garantidas pelo Estado. O Estado deve garantir a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas com deficiência e integração social do adolescente e jovem com deficiência. Essa participação, essa inclusão social se dá no trabalho, na convivência em comunidade, facilitação à acessibilidade, acesso aos bens, eliminação de barreiras, lembra? Barreiras arquitetônicas, e vedação às formas de discriminação. Então, é um dever do Estado criar programas de prevenção
e atendimento especializado à pessoa com deficiência e integração social do jovem e do adolescente com deficiência. Quando cai em prova, é a ideia geral contida na Constituição da República. Ó. Questão 2017, analista judiciário, é dever estatal explícito na Constituição da República a instituição de programas de prevenção e atendimento especializado para pessoas com deficiência física, sensorial ou mental. Isso é verdadeiro, não tem nem discussão. Está no artigo 227, parágrafo 1º, inciso 2. Fechamos então mais uma aula de Direito das Pessoas com Deficiência. Foco, força, garra, vai dar tudo certo. Complemente seus estudos com o material escrito, nosso livro digital. Bons estudos e até a nossa próxima aula.